te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti. Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração que vem do Monte e nós estamos com um novo projeto, que é o projeto do Sermão do Monte. Estamos reproduzindo o que foi ensinado por Jesus lá no alto do monte, naquela época. A Bíblia fala assim no livro de Mateus, no capítulo 5, fala assim: o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentar, se aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus subiu no alto do monte e lá do alto do monte Jesus viu uma grande multidão, lá embaixo ao pé do monte. Uma multidão de pessoas perdidas. Uma multidão de pessoas sem rumo. Uma multidão de pessoas ansiosas, aflitas, agoniadas. Uma multidão de pessoas sem um líder, sem um guia, uma multidão de pessoas perdidas, que ele veio para tentar resgatar elas. Então ele subiu no alto do monte, e hoje não é diferente, Jesus continua vendo essa multidão, porque Jesus continua no alto, ele não está embaixo, ele continua no alto. Então do alto ele continua vendo as multidões e ensinando tanto para os discípulos dele, quanto para as multidões. Até hoje é a mesma coisa, não mudou. Jesus continua ensinando. Então, a Bíblia fala assim no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 5 do livro de Mateus, nós já falamos sobre oito bem-aventuranças. Então, nós vamos ensinar agora a nona bem-aventurança que Jesus ensinou. E a nona bem-aventurança, ela é muito forte. Ela fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 11, fala assim: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O maior exemplo dessa palavra que foi o próprio Jesus. Foi injuriado, rejeitado, cuspido, maltratado. Então, o maior exemplo, sem falar nos discípulos, nos apóstolos, nos profetas. Mas por que isso acontece? Acontece quando uma pessoa volta a vida dela para Jesus. Ele está falando aqui, por minha causa. Não é porque você arrumou um problema com alguém, não, mas é porque você tem procurado guardar a palavra de Deus. Então, você tem sofrido injúria. Você tem sido criticado. Que tipo de injúria? Quando a pessoa fica debochando, é o deboche. A injúria que a Bíblia está falando é quando a pessoa é injuriada, é quando ela fica sendo debochada, ela fica sendo perseguida, eles inventam fofoca, falam mal da vida da pessoa, não tem nada para falar dela, mas inventa. Então, a Bíblia fala que bem-aventurado, se isso está acontecendo com você que está ouvindo, ou com alguém por mundo afora que está ouvindo essa palavra, a Bíblia fala que grande é o seu galardão no céu. Porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes. Então, quando a pessoa não está passando por isso aqui, isso é um problema para ela. Quer dizer que ela não está agradando a Deus, porque se ela estivesse agradando a Deus, alguém teria que estar falando alguma coisa dela. Ela teria que estar sendo perseguida, teria que estar sendo rejeitada, teria que estar sendo humilhada. Jesus falou.
Aí ele falou: bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, se você é uma pessoa que quer andar com ele, isso vai acontecer com você. Porque você vai andar na justiça. Você não vai querer andar mais de acordo com esse mundo. O mundo morreu para você. Pessoal, olha para esse mundo. Vale a pena andar nesse mundo? Olha para o mundo, a situação que o mundo está. Cada dia que está, o mundo piora. Olha para esse mundo. Então, quando você começa a contrariar esse mundo, porque a gente vê a ação do inferno no mundo, de tudo quanto é jeito, é quando você começa a contrariar esse mundo, você está contrariando o inferno. Se você não contrariar esse mundo, você não está contrariando o inferno. E se você não contraria o inferno, ninguém vai te perseguir. Ninguém vai te injuriar. Ninguém vai inventar mentira, ninguém vai falar mal de você, porque você está andando de mão dada com o diabo. Mas a Bíblia fala que quando por minha causa, quando você começar a injuriar, quando você fizer ao contrário, quando você injuriar esse mundo, então, quando você começa a largar esse mundo para trás, você está desagradando o inferno. E quando você começa a desagradar o inferno começa a te perseguir. Por quê? Porque o inferno está te perdendo. O inferno está perdendo a sua alma. E ele não quer isso. O inferno não quer isso. Porque ele veio para matar, roubar, destruir. Ele quer levar todo mundo junto com ele. Então, feliz é aquele que está sendo perseguido por causa de Jesus. Se você está sendo perseguido, humilhado, rejeitado, desprezado, mal compreendido, levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque isso é um bom sinal. É sinal que você está conseguindo agradar a Deus. É sinal que você tem fé, que você está praticando a sua fé, porque é pela fé. É pela fé que a gente rejeita o mundo, é pela fé que a gente deixa esse mundo. Então levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Agradece a Deus porque ele fala assim, regozijai-vos e exaltai. Ele manda dar pulo de alegria, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tá vendo aí, pessoal? Então tá bom, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Essas são as bem-aventuranças, meu Pai. É o que o Senhor disse, meu Pai. Bem-aventurado os humildes. A primeira bem-aventurança é a humildade. Porque quando a gente tem a humildade do Espírito Santo, então nós vamos guardar, todo o resto nós vamos guardar, meu Pai. E vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, vamos ser rejeitados. Foi o Senhor que disse. Graças a Deus por isso. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Pai, fortalece ela. Não deixa que os mimimi, as conversinhas desse mundo venham afastar ela, não. Mas que ela venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que ela seja livre em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Pessoal, fique com Deus e até a próxima mensagem.